foi... Hoje é domingo, segunda que nós foi no velório. Segunda-feira não foi no velório. Irmãos, ó, terça-feira nós fomos num velório. Um grande amigo nosso, irmão da Janaína. Um dia antes ele me liga, fala assim: ô Bispo Alex, pode vir fazer o meu velório que eu vou morrer amanhã. Foi assim, irmãos? Foi assim, Janaína? Marcos me ligou e falou assim: ó, prepara aquela mensagem que amanhã eu estou morrendo. Prega lá no meu velório amanhã, porque amanhã Deus vai me levar. Foi assim. Foi assim, Diogo? Abre o teu olho. Hoje você está aqui, ó, adorando. Eu me lembro do dia que o Marcão ele foi no hospital. Ele mandou lá a mensagem no status dele, né? Estou aqui no hospital, mas tranquilo, tá tudo bem. Foi, já? Foi no hospital, tudo bem. Não postou depois outra coisa lá, tal. Daqui a pouco entubaram o cara. Não saiu mais. Não saiu mais. Ficou 3 meses lá, né? Ficou 3 meses. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tem um vídeo lá no Portinari. Acho que o cara da farmácia ainda brinca com ele. Não, ainda esse ano é que você vai morrer, Marcão. Chegou a ver esse vídeo? Eles brincando entre eles lá. E o cara ainda fala para ele: não, Marcão, esse ano ainda você pode morrer. Quem te garante que você vai estar vivo esse ano? Você está entendendo? Eu falo a mesma coisa que aquele cara. Esse ano ainda você pode morrer. Quem vai tirar? Quem te garante que esse ano você vai passar a virada do ano novo? Digo mais, essa semana ainda você pode morrer. Quem te garante que você vai continuar essa semana viva para passar a próxima e a outra? Só Deus. É hoje mesmo. Você pode vir a óbito aqui no meio do culto. Eu também. Outro dia eu estava num culto, era virada de ano. Estava no culto, era virada de ano. Veio 2 irmãs visitar. Essas irmãs, ela falou assim: ah, nós somos irmã de sangue. E na nossa família o pessoal foi tudo viajar, ficou só nós aqui. A gente pode cultuar com vocês? E a gente fez aquela mesa, né? E não, claro que sim, fica à vontade. E a gente fazendo aquele culto no final do ano. E começou a oração inicial e depois começou o louvor, irmãos. A igreja estava lotada. Começou o louvor. E eu estava intercedendo de um lado e o bispo Marcos estava no outro lado. Eu estava de um lado aqui e o bispo Marcos do outro. E aí eu olhei. Quando eu olhei, eu já estava nas costas da irmã. Eu senti algo ruim na hora que eu passei por ela. E o bispo Marcos estava lá nessa ponta aqui assim, ó. E ele olhou para a irmã. E eu estava lá na ponta, já atrás da irmã. Na hora que eu passei por ela, eu senti algo ruim. Aí eu virei, olhei para ela. Na hora que eu olhei para ela, eu olhei para o bispo Marcos. E ele falou assim: ó. Aí eu corri atrás dela. E eu coloquei a mão nela. Na hora que eu coloquei a mão nela, assim, os 2 olhos estavam já bola branca. Ela estava morrendo dentro da igreja, na virada do ano. Aí na hora que eu coloquei a mão, eu falei: Espírito da morte, aqui você não vai bagunçar hoje. E eu comecei a orar, e o bispo veio correndo. Aí nós começamos a orar na irmã. E eu falei assim: eu te proíbo de você tirar essa vida. Solta o espírito dela agora. Em nome de Jesus. Na hora que nós falamos em nome de Jesus, solta ela, deu aquele tranco assim, ela voltou. Ela voltou, já começou a suar, que sentar. Depois ela até deu um testemunho. Cadê a bispa? Você lembra, bispa, disso aí? Ela deu um testemunho, ela falou assim: irmãos, na hora do louvor, eu senti algo tão ruim e eu vi meu espírito sair de dentro de mim. Eu já estava morrendo. Ela falou assim: eu vi o meu espírito sair de dentro de mim. Irmão, essa irmã ia morrer dentro da igreja, no culto, adorando a Deus.
Ela só não morreu porque Deus mostrou para nós naquele momento o espírito da morte vindo tragar a vida dela. Eu posso estar no culto aqui, ó, Deus me recolher agora. Você pode estar aqui adorando ao Senhor, coração aberto, recebendo até a palavra, e Jesus voltar para você hoje. Nós não temos opção de viver a eternidade e morrer. A morte é a certeza da nossa vida aqui na terra. É a única certeza que nós temos, que um dia nós vamos morrer. Se nós não provarmos do arrebatamento, essa é a certeza na tua vida: você vai morrer, eu vou morrer. E se Deus requerer de você hoje a tua vida, o que você tem para apresentar a Ele? E se hoje Ele disser: hoje eu vou requerer o teu fôlego de vida, o que você tem para falar para Ele? Será que Jesus é presente na tua vida? Será que você realmente aceitou Jesus? Porque aceitar Jesus não é só declarar eu aceito Jesus, é você viver uma vida segundo os padrões que Jesus estabeleceu na reforma da lei. Jesus, irmãos, ó, existe uma bagunça muito grande no mundo espiritual aí. Tem gente pregando aí, tem muitos pastores, tem ministérios aí que pregam que Jesus aboliu a lei. Toma cuidado com isso. Mateus 5, o próprio Jesus fala, né? Para não deixar dúvida. Mateus capítulo 5. Cadê capítulo 5? Capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim a abrogar ou destruir, ou tirar, ou desfazer a lei, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio, se eu me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Irmãos, não foi eu quem disse, Jesus está dizendo. Ele não veio revogar a lei, ou abrogar a lei, ou excluir a lei. Ele disse que veio cumprir. Então entenda, tem muita gente pregando que Jesus veio a lei do Antigo Testamento não vale mais nada. Ó, entende isso aqui, ó. Jesus, ele faz uma reforma na lei. Ele não veio tirar a lei. Então assim, ó, a lei é toca o teclado de pé. Se você tocar sentado, é pecado. Jesus vai fazer uma reforma. Ele vai fazer o quê? Nunca mais toca o teclado? Não. Aí ele está abolindo a lei do teclado. Ele tem que fazer uma reforma na lei. É a mesma coisa para que houvesse perdão dos pecados. Irmãos, ó, para que houvesse perdão dos seus pecados, ele fez uma reforma na lei. O que ele fez? Todo o processo que era feito dentro do templo, todo o processo de sacrifício do cordeiro, ele preparou. Está entendendo? Hoje não precisa mais de fazer o sacrifício para que houvesse o perdão dos seus pecados. Por quê? Porque Jesus cumpriu na cruz. Está entendendo? Então ele não tirou a lei. Ele não anulou a lei do sacrifício dos animais. A Bíblia diz que ele se colocou como perfeito sacrifício. Está entendendo? Não houve anulação de lei. Ele cumpriu a lei. Ele disse: eu vim para cumprir toda, não parte da lei, quase toda a lei. Não, eu vim para cumprir toda a lei. Então assim, ó, se alguém chegar em você e falar assim: ah, mas
Lá no Antigo Testamento era assim. Aí Jesus veio e aboliu a lei. Ele falou, não, o próprio Jesus disse que não veio abolir a lei. Me mostra dentro da história Jesus reformando a lei. Abolir nunca. Ele disse que ele veio cumprir. Ele não disse que veio anular a lei. Senão ele é mentiroso. Senão Jesus é mentiroso. Então assim, tem muita gente pregando, irmão, por aí. Tem até teologia em cima disso. Que Jesus veio para abolir a lei. Então assim, nós devemos arrancar esse versículo fora da Bíblia. Porque Jesus disse que veio para cumprir a lei. Então assim, alguém chegar em você e falar assim, eu acredito que Jesus anulou essa lei. Então você prefere acreditar nele no que Jesus disse? Tome cuidado. Agora sim, se ele mostrar dentro da Bíblia para você, essa lei aqui, Jesus reformou ela, ele melhorou ela, ele fez isso aqui, era assim, ele fez assim. Opa, aí sim, Jesus disse que veio para melhorar a lei. É que nem na lei tá que você não pode adulterar, não é? Jesus anulou a lei do adultério. Agora todo mundo pode adulterar à vontade porque Jesus morreu na cruz? Cuidado com isso. Jesus anulou a lei do passado, a lei do Antigo Testamento, então todo mundo aqui pode adulterar. Se Jesus anulou a lei, irmãos, não existe mais lei. Então a Bíblia, você está querendo dizer o quê? Que todo mundo aqui pode sair matando. Pega uma faca e sai matando todo mundo no meio da rua. Então assim, não faz sentido eu pregar que Jesus anulou a lei. Agora se eu falar Jesus reformou a lei, aí é outra história. Ele não mexeu na Constituição, ele fez uma reforma na lei. O que ele fez? Aí, além de você não poder adulterar, se você olhar e cobiçar, já adulterou. Você está entendendo? Ele melhorou a lei para nós. Ou ele complicou mais, ele deixou mais difícil a lei. Ele pega a lei e ele reforma a lei. Jesus, por nenhum momento, não cai nessa aí não. Alguém fala, é que nem o seu pecado. Ele simplesmente anulou a lei do pecado? Não. Ele morreu pelo teu pecado. Ele se colocou no lugar do animal. Até o animal, irmãos, teve livramento diante disso. Você acha que é só você que vai para o céu? O animal que estava sendo sacrificado teve livramento quando Jesus reforma a lei. Por quê? Porque agora não morre mais animal para sacrifício. Você está entendendo o que é reformar a lei? É você fazer melhorias na lei. E ele faz isso. Então em tudo que se trata da lei de Deus, nenhuma foi anulada. Se tiver alguma que teve que ser ajustada, Jesus ajustou. Não existe isso. Isso é heresia. Se alguém pregar isso, é heresia. Quanto tempo eu tenho, bispo? Eu perdi a aula. Quanto? 12 horas e 59 minutos. Tá, glória. Colossenses. Não, vamos lá em Deuteronômio. Eu falei em Deuteronômio. Abre a sua Bíblia. Deuteronômio 21. Eu quero ler algo aqui bem interessante. Quanto tempo eu tenho? 10 da noite. 21, 22 e 23. Capítulo 21, verso 22, verso 23. Quando clarear, para. Está escrito assim, quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer e o perdurar no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aí você vai falar para alguém que só
lê o Antigo Testamento, mas não tem acesso ao Novo de Jesus, ele vai falar assim: aquele Jesus que morreu como maldito. Deuteronômio diz que se ele morreu, ele é maldito de Deus. Se ele morreu pendurado no madeiro, ele é digno de vergonha e ele é maldito de Deus. Como que eu vou acreditar que esse Jesus que você está pregando é o Salvador da humanidade, sendo que Deuteronômio diz isso? É o que eu te disse, irmão. Se a gente não estudar, a gente não tiver entendimento do que a palavra está querendo nos revelar entre o antigo e o novo, a gente vai se tornar ateu. Você vai acabar se tornando ateu. Abre a tua Bíblia aí em Colossenses capítulo 2, verso 15. Dois 15. Isso. Deixa eu ler Gálatas aqui primeiro. Eu vou ler um livro de Gálatas aqui, que eu já abri. Gálatas 3:10. Está escrito assim, ó: todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Achou aí? 2:15. Colossenses 2:15. Show? Eu vou ler do 14. Eu vou ler do 12. Vai lá no 12, vamos do 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha aí, ó. Aqui está a resposta daquilo que nós lemos em Deuteronômio. Ele se tornou maldito por nós na cruz, pelo qual Deus deixou uma lei em Deuteronômio dizendo que aquele que morresse na cruz era maldito de Deus. Mas ele disse que morreu na cruz para ser maldito por nós, para que houvesse salvação. Por quê? Porque ele pegou a cédula, algo valioso que até então era um poder que Satanás tinha para nos lançar no inferno. E ele faz o quê? Ele crava ela na cruz, ele vence, ele compra um por um quando ele morre no madeiro. E aqui está a explicação da vitória de Jesus Cristo na cruz. O quanto Jesus ele se expôs diante daquele momento da religiosidade dos judeus, segundo a palavra da lei da Torá. Porque aos olhos daquele povo,
crucificado, eles falaram, verdadeiramente esse cara não pode ser o Salvador. Eu já estava até acreditando, estava quase me convencendo. Agora que colocaram ele na cruz, o que Deuteronômio diz? Esse cara é um amaldiçoado. Deus nunca vai receber o sacrifício desse cara. Tudo que ele fez foi em vão. Onde ele está morrendo? E as pessoas, a partir daquele momento, viraram as costas para Jesus e falaram assim: não tem como seguir esse cara. Ele é maldito de Deus. Mas na verdade Isaías já estava dizendo que ele era maldito por nós. Ele estava morrendo por mim e por você, para que eu e você não se tornasse maldição no dia que nós viéssemos descer a nossa sepultura. Se você hoje tem o privilégio de descer a sepultura, sinta-se privilegiado na cruz, pela cruz, pelo que Jesus fez, não pelo que você é na presença dele, mas pelo que Jesus fez. Sinta-se privilegiado se hoje você descer a sepultura, porque maldito, coitado, é aquele que desce a sepultura sem ter o sangue de Jesus salpicado nas suas vestes espirituais, porque ele jamais vai ser reconhecido como filho de Deus, como alguém determinado a viver uma vida de santidade, capaz de viver a eternidade com Jesus Cristo na glória. Onde nós lemos lá em 1 Coríntios, no versículo 23 diz assim, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, onde nós já lemos: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos o Cristo crucificado, que para os judeus isso não faz maior sentido, porque ele não faz a junção do antigo com o novo. Eles não têm entendimento do antigo com o novo. É o que eu disse aqui para vocês. Se você começa a pegar esse monte de teólogos que pegam, faz aquela salada, aquela mistura com o Antigo Testamento da lei de Deus, e eles não têm fundamento, eles não conseguem sustentar aquilo que eles pregam, eles não conseguem enxergar Jesus na palavra. Para eles se torna difícil entender quem é Jesus na história. Para eles se torna difícil entender que não é pelo que você faz que você vai ser salvo, mas é pelo que ele fez. Olha o próximo versículo 24: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então nós temos que pregar um Cristo que é poder de Deus e sabedoria de Deus. É o que eu estou falando. Pregar muitas das vezes não é você abrir a boca e sair falando. Pregar muitas das vezes é atitude. A sua atitude é pregar. É por isso que eu falo aqui, eu pego no pé e falo assim: irmãos, a sua atitude não mostra que você tem fé. Você está doente, você vai para o médico, em vez de você vir para o altar pedir para Jesus te curar. Que fé que você tem em Jesus? Você tem mais fé na injeção, no comprimido? Não que você não deva ir. Mas a opção do crente é o altar para ser curado. Você prega isso, mas você não vive isso. Você prega que Jesus cura, mas você não tem fé para viver isso. Você prega sobre salvação, mas você tem medo da morte. Você não conhece Jesus. Me desculpe, irmão, você não conhece Jesus. Você conhece Jesus de ouvir falar. Você nunca teve experiência com ele.
Você prega que tem que servir Jesus, mas você não serve Jesus. Você serve a você mesmo. Porque as coisas têm que ser do teu jeito, na tua hora, e não do jeito dele, nem na hora dele. Jesus determina algo para a tua vida, mas você faz aquilo que está no teu coração, e não naquilo que nasceu no coração de Deus na tua vida. Você não serve a Deus, você não serve a Jesus, você serve a você mesmo. E é por isso que nós deixamos de ganhar almas. Por quê? Porque quando você coloca a tua fé em ação, você começa a exercitar aquilo que você realmente está pregando, as coisas começam a acontecer no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque a fé sem obra é morta. Não adianta você ficar falando bonito. Eu também sei falar bonito, irmãos. Você vai fazer um trabalho na madrugada, aí os nós lá na Cracolândia todos falam bonito. Fala mais bonito que eu. Aí fala para eles assim: cadê a tua fé? Estou sem fé. Cadê a tua obra? Não tem obra. Pois eu te digo, mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras. Se nós juntar, nós movemos o mundo espiritual. Você está entendendo? Para de ficar falando, começa a fazer, começa a trabalhar, começa a ter fé, começa a ter atitude de fé. Você vai ficar falando, todo mundo está cansado, Jesus está mais cansado ainda. Eu creio, pastor, eu creio, bispo, eu creio, irmão, eu creio, missionário, eu creio, presbítero, eu creio, obreiro. Sai fora disso. Quem crê, age em atitude. Não fica falando eu creio. A tua atitude mostra a tua fé. A própria palavra diz: a fé sem obra é morta. Então se você fica só pregando eu creio, mas você não toma atitude diante de um posicionamento que você já deveria ter tomado, diante do teu chamado, diante da tua vida, diante do teu casamento, diante do teu trabalho, diante da obra que Deus confiou na tua mão, você não crê, você não tem fé, você não conhece Jesus. Só sabe falar bonito. Acho que todo mundo acredita. É para cima, meu irmão. É para cima, meu irmão. A partir do momento que você juntar a fé com a obra, Deus é contigo. A partir do momento que você tiver uma só delas, é você sozinho. Não adianta você fazer uma loucura e não ter fé. Não adianta você ter fé e não fazer a loucura. Já estou encerrando, porque eu não sei qual é meu horário. Pode encerrar já? Posso continuar? Deixa eu ler o próximo versículo aqui. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, presta atenção no que Paulo escreveu, que a loucura de Deus do mundo das coisas espirituais é mais sábia do que a sabedoria dos homens, do que o homem mais sábio da terra. Deus, ele faz uma loucura, você age pela fé com algo muito louco, porque você está na direção de Deus. A loucura de Deus, ela é mais sábia do que toda a sabedoria depositada sobre a humanidade. E o que mais que ele disse? Eu até esqueci aqui. E a fraqueza de Deus é mais forte do que dos homens. E às vezes você fala assim: hoje eu não vou porque eu estou me sentindo fraco. Pequei ontem, pequei antes de ontem, já tem uma semana que eu não vou para a igreja porque eu ando em pecado, estou fraco. Não é assim que o diabo faz? O diabo não, né? Não é assim que você faz. Deixar o diabo de lado, né?
Ah, eu estou tão fraco. Eu não vou não porque eu estou fraco. Estou muito fraco espiritualmente. Não orei essa semana. Não jejuei. Vai que eu chego lá, tenho uma oportunidade de orar em alguém, de orar, de subir no altar. Então eu estou fraco. Você está fraco em Deus? Ou você está fraco em você mesmo? Você desviou, você está fraco em Deus? Se estiver fraco em Deus, Paulo disse que a fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza dos homens. Então você está fraco em Deus, isso não quer dizer nada, irmão. Que você vai ser envergonhado pelo diabo, que você vai ser rejeitado por Deus. Você só está fraco em Deus. E se você estiver fraco em Deus, você ainda está mais forte do que quem está sem Deus lá no mundo. Aquele que está dizendo lá no mundo assim, ó, eu não tenho Deus, mas eu sou mais forte que você. Ele que se engana. Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais forte que a fortaleza dos homens. Você está entendendo que você não deve parar, que você não deve temer, que você não deve vir buscar, não deve deixar de alcançar o teu objetivo em Cristo? Irmãos, Deus, presta atenção nisso, Deus transformou a maldição da cruz em bênção. Entenda isso de forma espiritual. Deus transformou a maldição da cruz em bênção. Sabe o que está escrito em Deuteronômio que é vergonhoso morrer na cruz? Deus transformou a vergonha da cruz em glória. Entenda isso. Deus transformou a vergonha da cruz em glória. Aquele que morria na cruz era visto como um derrotado. Deus transformou a derrota da cruz em vitória. Entenda, porque Jesus morreu na cruz, as pessoas viam ele como um derrotado. Hoje aquilo ali se tornou em vitória para você. Deus te dá vitória. Deus transformou o mal da cruz em bem. Hoje você é beneficiado, porque Jesus transformou todo aquele mal em bem. Transformou toda a loucura da cruz em sabedoria, para que você tenha sabedoria para lidar com o plano espiritual da tua vida. E às vezes você parece que não entende, parece que você não crê nisso. Você está vivendo uma vida sem sabedoria nenhuma. Quando você faz do teu jeito, você está mostrando que você... Quando você acha que Deus está errado, que a Bíblia está errada, você está agindo na tua sabedoria. Não tem como Deus operar na tua vida quando você quer confrontar Deus, quando você quer confrontar a palavra de Deus, quando você quer bater de frente com as Escrituras. Sabe por quê? Porque você está dizendo, eu sou mais sábio do que a palavra de Deus. E Deus, ele veio, a Bíblia diz que Deus, ele veio para confrontar esses que se acham sábios, mais sábios que a palavra dele. E quando você se mostra coração endurecido para a palavra verdadeira, para a palavra de Deus, você está mostrando que a sua sabedoria não está vindo mais de Deus, está vindo de você mesmo. Você quer ser sábio ao teu entendimento e não sábio ao entendimento de Deus. Então, nesta noite, eu deixo essa palavra para você, igreja. Abre o teu coração, quebrando o teu coração, vai ler Bíblia, vai estudar, esteja presente aos cultos, esteja se revestindo, esteja se preparando. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa de salvação, um plano de salvação para a tua vida. E só vai se concretizar quando você se posicionar diante deste plano. Não adianta você ficar falando, não, está tudo bem, está tudo ótimo. Não. Existe um propósito, existe um projeto para que haja salvação. E o início dele foi concluído na cruz.
Agora cabe a mim e você se posicionar como cristão, dizendo: eu não faço mais parte do mundo, mas hoje a minha conduta é de cristão. E por isso eu creio que se Jesus voltar hoje para mim, eu vou ser salvo. Amém? Aplauda o Senhor por essa palavra. Pode aplaudir mais forte ao Senhor. Eu queria chamar aqui à frente o pastor Edivaldo, que já está ministrando a ceia do Senhor para nós.